Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo e a guerra das palavras continua a toda do lado dos Estudiantes para com o Flamengo. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira pela Libertadores da América, o jogo de volta das quartas de final, ou seja, vale vaga na grande semifinal da competição. E o técnico Eduardo Domingues, que é bom, aliás, ele deu uma entrevista após a vitória do Estudiantes sobre o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, meio bombástica, em que ele provocou o Flamengo, ou seja, é uma guerra de palavras, que é a zona de conforto da equipe do Estudiantes, e eu vou chegar lá adiante neste vídeo. Ele critica o que chamou de pressão do Flamengo, né, dizendo que o Flamengo tem as ferramentas para pressionar os Estudiantes e diz que eles, no caso o Flamengo, inventaram várias histórias. Bom, vamos lá. Que pressão é essa? A pressão sobre a arbitragem canalha de Andrés Rojas no jogo de ida, isso é pressão? Flamengo tem as ferramentas para pressionar, entre aspas, porque foi prejudicado, foi operado sem anestesia no Maracanã, né? Então, é claro que o Flamengo, de acordo, inclusive, com os interesses dele e com o precedente aberto lá em 2014, tem de pressionar mesmo. Falar, escuta, revoguem o cartão vermelho do Plata, como aconteceu. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte a câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e você será direcionado para a capa do site, que já tem as melhores oportunidades do mercado para a Libertadores da América, para o jogo do Flamengo decisivo em La Plata na próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Tem nesta terça-feira, esse vídeo está sendo gravado cedinho nesta terça-feira, tem Racing e Vélez Sársfield, daí sai o adversário de Estudiantes, o Flamengo, a gente espera que seja o Flamengo, na próxima fase da Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Vamos lá, Eduardo Domingues diz ainda que o Flamengo falou demais, né? No que diz respeito a essa história toda, que tem as ferramentas para pressionar, tem sim. Tem as ferramentas para pressionar porque foi prejudicado pela arbitragem, é um fato. Existe um cartão vermelho mal aplicado, esse é outro fato. E aí vai a Conmebol para fazer valer os seus direitos em relação ao precedente que foi aberto em 2014, quando Leandro Romagnoli, jogador do San Lorenzo de Almagro, recebeu um cartão vermelho mal aplicado num jogo contra o Cruzeiro. A Conmebol revoga o cartão vermelho e, inclusive, o San Lorenzo foi campeão da Libertadores naquela temporada. Aconteceu com o Dedé também, do Cruzeiro, numa expulsão contra o Boca Juniors, uma expulsão ridícula naquela Libertadores. O cartão vermelho também foi revogado. E aí o Eduardo Domingues diz, entre aspas, eles inventaram muita coisa. O que o Flamengo inventou em relação a isso? Absolutamente nada. Temos um fato, né, concreto, não é uma abstração, não é uma coisa inventada, que é um cartão vermelho pessimamente aplicado no jogador Plata do Flamengo, quando ali deveria ter sido marcado um pênalti para o Flamengo, ou seja, um lance que poderia ter virado 3-0 acaba resultando num jogador a menos para o Flamengo, o que possibilita o Estudiantes fazer o gol no finalzinho da partida. Então tem todo esse combo de narrativas, de guerra de narrativas, porque é a zona de conforto do Estudiantes. Nesta segunda-feira, a Conmebol publicou de forma oficial no seu site que o jogador Gonçalo Plata está liberado para enfrentar o Estudiantes, acabando com fake news, acabando com a história de que o Estudiantes entraria com um recurso na Conmebol, claro, só se fosse eliminado,
né? Evidente que não entraria com recurso antes de a bola rolar, dizendo que não havia sido comunicado sobre a revogação do cartão vermelho do Plata, né? Ou seja, entraria no tribunal da Conmebol falando, peraí, esse jogador não podia atuar, eu não sabia que ele não podia atuar. Não, agora todo mundo sabe. Por que essa zona de guerra é a zona de conforto dos Estudiantes? Porque sempre foi assim. Não estou falando de todos os clubes argentinos, não. Estou falando particularmente sobre a equipe de La Plata. Afinal de contas, procure se informar e saber como o Estudiantes ganhou as Libertadores de 68, 69 e 70. Dizem até que o Bilardo, jogador que depois tornou-se técnico da seleção da Argentina e foi campeão mundial em 1986, naquela seleção do Maradona, jogava com um alfinete para espetar os adversários. Isso era o mínimo que acontecia, um mínimo. E que todo mundo sabia disso, inclusive, claro, os árbitros. Na decisão do Intercontinental, em 1969, 3 jogadores do Estudiantes saíram presos do jogo, saíram algemados do estádio em La Plata, quando a equipe joga contra o Milan, e a selvageria é tão grande que na Argentina a polícia determinou a prisão de 3 jogadores. Isso foi na Argentina, gente. Para a polícia da Argentina chegar e prender compatriotas num jogo que virou uma guerra contra o Milan, é porque o negócio foi muito sério. Então, essa história é a zona de conforto dos Estudiantes, porque na bola o Flamengo é superior. Agora, se o Estudiantes não permitir que haja jogo, é melhor para os Estudiantes e pior para o Flamengo. Ou seja, qualquer elemento extracampo que os dirigentes, o técnico, os jogadores dos Estudiantes puderem colocar nessa história, vai ser pior para o Flamengo, porque isso aumenta um clima de guerra. Na bola, eu disse, o Flamengo é superior. Bom, 2 caras-chave jogaram pelo Estudiantes ontem na partida contra o Defensa e Justiça. O volante Piove e o lateral esquerdo Benedetti. Por que eu acho esses caras-chave? Porque o Piove sai no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, para a entrada do Benedetti. O Arzamendia, que era lateral esquerdo, vira um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Benedetti vira um ala, e aí o técnico Eduardo Domingues coloca uma linha de 5, com 2 alas fechando o corredor dos laterais e dos pontas também do Flamengo, particularmente o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Eu acho, é um palpite, que ele vai fazer a mesma coisa na partida desta quinta-feira. Fique de olho, porque tem muita coisa para acontecer no campo também. A gente fala sobre o extracampo, mas tem muita coisa para acontecer no campo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.